Bora para Atos 19. Paulo em Éfeso. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: "Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo?" Eles responderam: "Nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo." Nem sabia que existia o Espírito Santo. "Então, que tipo de batismo vocês receberam?" perguntou Paulo. "O batismo de João Batista." Responderam. Então Paulo disse: "João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados, e também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus." Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Que o Espírito Santo também vá sobre você e sua família, sua casa. Então o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam e, em frente de todos, ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Também não lembrava desse nome. É muito nome. A Bíblia é grande, né? É muito nome. Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Os filhos de Seva. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando esses tocavam neles, ficavam curados, e de outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lugar para outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: "Pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam." Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas certa vez um espírito mau disse a eles: "Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são?" Tomou uma enquadrada do inferno os rapazes, né? A enquadrada do inferno. Vamos lá. "Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são?" Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo, e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Eu falei isso no vídeo passado, né? Falei em Atos 18. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria e outras condenações infernais, não somente, né? Transporta esse raciocínio para outras sombras. Se ainda existem sombras na sua vida, queima, joga fora. Enfim. Queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. A desordem em Éfeso. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pela província da Macedônia
e da Acaia e ir até Jerusalém. Ele dizia: depois que eu visitar Jerusalém, preciso ir a Roma. Então Paulo enviou para a Macedônia 2 dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto. Mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia. Foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Um ourives chamado Demétrio fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana, e o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então ele chamou estes e outros da mesma profissão e disse: meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem desse nosso ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir que esse tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. E está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia. Assim, nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não é só isso. Existe o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada, e também de ser destruída a grandeza dessa deusa, adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: viva a grande Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, 2 macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram a ele um recado pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Nem sabia porque estava ali, mas estava na desordem. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus o obrigaram a ir e ficar lá na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. Viva a grande Diana de Éfeso! Nunca vi uma pessoa ser ressuscitada pelo poder de Diana, nunca vi nenhuma pessoa ser ressuscitada pelo poder de algum outro deus estranho aí. Mas enfim, que não é Deus, né? Mas enfim. Finalmente o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo. Ele disse o seguinte: cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é a guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Ninguém pode negar isso. Assim, fiquem calmos e não façam nada sem pensar bem. Vocês trouxeram aqui estes homens, mas eles não assaltaram o templo, não ofenderam a nossa deusa. Se Demétrio e os seus ajudantes têm alguma acusação contra alguém, eles podem apresentar as suas acusações no tribunal, pois para isso há dias certos de reunião. E também existem os governadores. Porém, se vocês querem mais alguma coisa, isso será tratado na reunião do povo, convocada de acordo com a lei, pois corremos o risco de sermos acusados de revolta, por causa do que está acontecendo hoje. Não há motivo para toda essa confusão, e nós não poderíamos justificar tudo isso. Depois de dizer essas palavras, ele terminou a reunião. A reunião em desordem. Isso aí. Terminamos Atos 19. E uma coisa que ficou bem, me chamou a atenção aqui, né? A Bíblia sempre fala de formas diferentes em várias situações,
forma curiosa, né? E a parte que me chamou a atenção aqui foi: em completa desordem, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava lá. Quantas situações, né, pessoal? Quantas situações da nossa vida que a gente se vê no... Eu já me vi no caos, né? Ou briga com namorada, quando eu ainda era bem doido do jeito que eu era, bem explosivo, temperamento forte que eu tinha com a minha esposa e blá, 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 falando ao mesmo tempo, tu nem se escuta. Quanto situações na escola, situações na faculdade, situações na rua, seja lá qual for a situação, né? A gente tem que acalmar o coração e se escutar, né? É uma coisa que eu tenho estudado muito ultimamente. Peço que você estude também. Eu estou tentando melhorar isso. Eu falo bastante. Um dos meus discipuladores da minha igreja, presbítero, é o amado Fabrício, já me chamou a atenção de forma sucinta, forma muito educada, sempre com muito amor, sem ofender. Ele: Gomes, cuida, deixa a Gisele falar, tal, deixa a tua esposa falar. E é algo que eu tô trabalhando. E eu te digo, a maioria dos problemas que eu me enfiei foi por causa da minha língua grande. É uma grande maioria. Grande maioria dos problemas, grande maioria. Pessoa que eu me envolvi, amigo que eu briguei, amigo que eu fui grosso, pessoa que eu feri. A maioria, 90% dos meus problemas que eu arranjei foi por causa da minha língua grande, por causa do blá, 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 blá. E é uma coisa que eu tenho estudado já faz alguns anos. Eu assisto muito, tem muitos livros sobre silêncio, muitos livros, né? A Bíblia é um livro que fala muito sobre isso, mas tem outros livros, muitas pregações de profetas, pastores, professores de neurociência, de silêncio, de você ficar, né, pensar antes de falar, e a hora que falar, tentar falar de forma doce. Pessoal, não vou me prolongar. Deus abençoe, que a paz do Espírito Santo seja com você. Respire antes de gritar, respire antes de xingar no trânsito, pensar. Respire, tenha paz, tenha calma, que você tem grandes coisas a ganhar, receber de Deus, quando você acha essa paz, a mansidão. Não é fácil. Já destruí relacionamentos e amizades por causa da minha linguinha aqui. Mas hoje eu procuro que não aconteça mais, né? A gente tem que tentar melhorar. Deus abençoe aí.